Olá, aluno, olá, aluna, como está? Bem-vindos à nossa aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Vocês têm noção que a gente já está na sétima aula? Gente, o tempo voa! E aí, quando eu falo isso, eu vou denunciar a idade da professora, das poupanças Bamerindo. Toda vez eu lembro. É da sua época? Daquela música. Que falava que o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua nada, nem existe mais. Mas enfim, olha aí como o nosso semestre está andando, né? E a gente já vem falando de tantas coisas. Coisas importantes com relação à nossa disciplina, com relação aos conceitos abordados. A aula passada, a gente chegou num foco. A gente chegou num ponto da história fundamental. Oi, Nicolas! Em que foi descoberta a corrente elétrica. E aí, o que a gente conhece hoje por eletricidade, por eletromagnetismo, advém dessa descoberta da corrente elétrica. É incrível isso, né? Porque às vezes a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que uma situação não está descrita com a outra, ou às vezes a gente para e fala assim: pera, eu tenho hoje aqui esses dispositivos eletroeletrônicos, onde começou tudo isso? Onde que a gente começou a trabalhar com isso, ou que essas ideias foram surgindo? Ali, naquele momento em que alguém chamado de Ampere. Oi, Lucas! Tarde! Alguém. Oi, Matheus. Resolveu passar uma diferença de potencial, aplicar uma diferença de potencial no material condutor, no fio, para saber o que estava acontecendo. E ali, naquele momento em que aconteceu isso, alguns fenômenos foram observados.
E o estudar esses fenômenos trouxe para nós, ou possibilitou que nós chegássemos até aqui, até hoje. E isso é muito interessante, porque todo desenvolvimento eletroeletrônico que nós temos partiu daquele momento da descoberta da nossa corrente elétrica. Legal isso, né? Se alguém parar a perguntar para você, nossa, imagina como era antes de ter eletricidade, de ter essas coisas aqui que a gente trabalha, né? Esses dispositivos, como que era? Imagina, você de onde surgiu tudo isso? Do momento em que a corrente elétrica foi descoberta. Por quê? As interações elétricas entre os corpos já era observado desde lá de Sócrates. E eles falavam que o corpo tinha um negócio dentro deles e era de cada corpo. E um jogava longe, o outro trazia para perto. Depois foi chamando de eflúvio. Uns negócios muito malucos vendo hoje, mas para eles lá fazia muito sentido. E essa relação tinha tanto para a eletricidade quanto para o magnetismo. Então não adianta a gente falar, isso tudo começou quando eles começaram a verificar essas interações. Não. Porque essas interações sempre existiram e sempre foram visíveis e fizeram eles pensar no que provocava isso. Até um menininho chamado Coulomb chegar e falar, é a carga elétrica. Mas esses dispositivos eletroeletrônicos que nós temos, essa tecnologia avançada, indústria 5.0, tudo isso só foi possível a partir da descoberta de corrente elétrica. E eu vou te contar por quê. Peraí, primeiro eu vou dar um oi aqui. Lucas já foi, Matheus já foi. Tem um aqui que entrou como anônimo. Eu não sei quem é você não, mas oi, bem-vindos. Suiane, Geraldino, mais um anônimo. Qual é o nome de vocês, gente? Claudinei. Bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A gente entra naquela briga de novo de que não é bom dia, não é boa tarde, é as duas coisas. Professora, não almoçou, é bom dia. Se vocês já almoçaram, é boa tarde. Então, um oi geral aí para todos, bem-vindos todos aí à nossa disciplina. Os anônimos depois me contam qual é o nome de vocês, porque eu gosto de chamar vocês pelo nome, né? Bom, falei que eu ia contar a fofoca. Jorilson, oiê! Vou contar a fofoca. Por que que tudo mudou? Oi, Victor! A partir da descoberta da corrente elétrica. Porque antes eu tinha fenômenos elétricos. Depois, e aí eu também tinha fenômenos magnéticos. Mas, no momento em que eu descobri, eu não, né? Foi Ampère. Oi, Kevin! No momento em que o Ampère descobriu a corrente elétrica, materiais elétricos apresentavam características magnéticas e materiais magnéticos apresentavam características elétricas. Aí, a galera, eu tô falando baixo porque é fofoca, não é hora da gente falar disso ainda, a gente vai falar isso lá pro final, mas eu não aguento fofoca, então eu vou contar para vocês. Aí a galera da época começou a pensar que a eletricidade e o magnetismo não andavam separadas mais. Que era errado pensar, oi Nicolas, é errado pensar que fenômenos elétricos só aconteciam com materiais elétricos. Fenômenos magnéticos só com materiais magnéticos. A partir do momento... Gente, eu tô falando baixinho. Cuidado, você vai aumentar o volume aí, daqui a pouco eu vou gritar. Tô falando baixo que é fofoca. A partir do momento que a corrente elétrica foi descoberta, foi visto que não era mais eletricidade ou magnetismo, mas era fenômeno eletromagnético. Quem era elétrico apresentava magnetismo, quem era magnético apresentava eletricidade. E aí aconteceu tudo que a gente tem até hoje. É daí. Entendeu? Essa é a fofoca. E a partir disso, também foi possível começar a desenvolver circuitos
para que motores fossem desenvolvidos ou para que a gente tivesse dissipação de energia. Dissipação não é uma palavra boa, não, porque dissipação dá ideia de perda, e não é isso, mas que a gente conseguisse movimentar ou levar essa informação de condução em alguns pontos específicos. Isso possibilitou, numa casa, a gente ter isso aqui, ó, energia, apertar um botãozinho, acender e apagar a luz através de um circuito elétrico. E aí, a gente vai por partes. Que nem Jack Stripador, eu gosto de brincar assim, né? Às vezes não é muito bom, não, mas a hora que eu vi já foi, desculpa. A gente vai por partes. Primeiro, a gente vai entender essa análise da eletricidade que foi feita com a descoberta da corrente elétrica. Construção dos circuitos elétricos, o desenvolvimento de resistores, tá? Elementos eletrônicos, e depois que a gente entender isso, a gente vai olhar essas relações magnéticas também, tá? Bom, eu vou dividir o quadro com você. Na aula passada, a gente falou sobre algumas situações, a gente falou sobre essa corrente elétrica, a gente já viu uma cara de um circuito bem simples que tem ali um polo e um resistor. A gente vai entender agora como esses resistores se dão. A gente também viu na descrição ali da aula passada algumas informações sobre o caminho que a corrente elétrica vai passar. Por exemplo, dependendo do material condutor que eu tenho, se é mais fácil da corrente passar ou se é mais difícil. Então, a gente falou sobre resistividade e condutividade. E aí, a gente entendeu que a tensão e a corrente se relacionam através da resistência. Se essa relação for linear, o material que nós estamos trabalhando, o dispositivo, ele é ômico. Se essa relação não for linear, ele é não ômico, tá? Então, é essa descrição que a gente viu aí, basicamente, na aula passada. Hoje, oi, Denis! E oi para geral aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai olhar para essa relação de resistores, entender esse circuito, descrever como calcular ou como saber qual, através do código de cores, qual é o valor do resistor. Identificar aí também como em um circuito eu posso trabalhar com a associação desses resistores, sendo em paralelo, sendo em série. Professor, eu já vi isso, eu sei, alguns de vocês, ou muitos de vocês, ou se não todos vocês, já viram isso. Mas, como faz parte da nossa ementa, e é bom a gente rever de novo, para que a gente possa discutir de novo esses assuntos, se você já viu, relembrar algumas coisas. Oiê, Itamar! Relembrar algumas coisas que talvez pode ter ficado guardado, sabe, lá naquela caixinha, lá longe. A gente já trazendo a caixinha de novo mais perto, porque a gente vai precisar dessas informações para fazer análise de malha, para fazer identificação dos resistores, enfim, os cálculos necessários para que seja aplicado em outras situações mais à frente, inclusive também em outras disciplinas quando necessário, tá? Então, por isso que a gente vai revendo aí, eu vou abordando mesmo do zero, como se, levando em consideração que você não conhece ou que você ouviu falar muito pouco, para que a gente possa ir trabalhando com esses conceitos. Tem alguns exercícios na aula de hoje para fazer e eu acho interessante que você faça. Então, é bom você ter aí caderno, papel, se você não tem o caderno da disciplina, caneta ou lápis. Prefiro lápis, porque senão você vai riscar a caneta, fica feio. A lápis, a borracha apaga. Então, borracha também e calculadora, para que a gente possa fazer aí alguns exercícios e você vai pôr na mão na prática. Pondo a mão na prática também, para relembrar aí esses cálculos, que pode ser que em algum momento da sua vida você já fez, ou se você nunca teve contato com isso, você pode ir também se familiarizando com isso, para que você depois vá lá no seu livro-texto da disciplina. Sua tarefa não acaba hoje, depois que acabar a aula não, viu? Você tem que voltar lá no livro-texto da disciplina, e lá no livro-texto da disciplina, você ir nessa sessão que nós estamos abordando, que fala para nós sobre
a introdução aos circuitos elétricos. Se eu não me engano, é sessão 1 da unidade 3. Oi, Márcio, bem-vindo. E aí você tem alguns exercícios lá para fazer, você tem as situações, problemas para fazer, e ao final do seu livro, e ao final dessa sessão, tem lá também alguns exercícios que devem ser realizados, tá? Ótimo, vou dividir o quadro com você aqui, mas você não esquece, enquanto eu estou falando isso, vai lá correndinho pegar lápis, borracha e o papel e a calculadora. Você não esquece que o nosso chat está aberto, e aí vocês podem mandar quaisquer que sejam os questionamentos com relação à nossa disciplina, aos conceitos. Se vocês querem fazer alguma complementação dos temas que nós estamos abordando, fica à vontade também, o chat está aberto todinho para você. Faça as observações que você queira. Se você trabalha com isso, queira falar alguma coisa do seu trabalho, fica à vontade também. O chat está aí para a nossa comunicação direta. Vou dividir o quadro com você, mas eu vou ficar aqui de olho no chat, para que a gente possa ir conversando também ao longo da nossa aula, tá? Então, vamos lá. Olhando inicialmente essa abordagem da introdução aos circuitos elétricos, em que a gente vai falar sobre ou a respeito dos resistores. Aí mudou a tela para você. Quando a gente fala sobre isso, deixa eu chegar lá na minha tela, peraí. Nós podemos aí descrever um circuito elétrico simples. A gente já falou dele na aula passada, mas vamos relembrar aí um pouquinho sobre a composição desse circuito elétrico simples. Para esse circuito elétrico simples, é necessário uma fonte, que é um sistema capaz de fornecer a tensão para esse circuito. E aí a gente viu na aula passada que essa fonte ela sempre vai ter um terminal positivo e um terminal negativo. E por convenção, isso a gente também discutiu na aula passada, a corrente elétrica ela sai do sinal positivo e chega no sinal negativo, tá? Por convenção, porque o movimento dos elétrons ele é exatamente o oposto. O movimento dos elétrons ele sai do negativo e vai para o positivo. Mas, por convenção, a gente observa e caracteriza ou utiliza o movimento da corrente elétrica, que nada mais é do que o sentido do polo positivo até o polo negativo, tá? E aí, nós podemos descrever uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz ela é descrita para nós ou representada por essa letra grega, que é chamada de epsilon. Eu não gosto muito desse nome, porque às vezes eu me enrolo para falar ele. Então, eu chamo de E gordinho, né? Porque ele tem um formato redondinho e tal. Então, a força eletromotriz, ela indica para nós qual é a diferença de potencial fornecida entre os terminais da fonte. E ela é medida em volts. Então, de uma maneira geral, eu já tinha lá pela lei de Ohm que a tensão era igual à resistência vezes a corrente. Se eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma variação da tensão que é igual à resistência vezes a corrente. E eu estou dizendo que essa variação de potencial, ou essa diferença de potencial, ela é descrita pela força eletromotriz. Em alguns casos, ele traz para a gente apenas como DDP, tá? Mas é chamado de eletromotriz. Uma força eletromotriz é a tensão ali que é aplicada no nosso circuito, a tensão útil aplicada no nosso circuito, tá? Dessa forma, ela também é medida em volts, assim como a tensão que é dada para a gente. Oi, Eduardo. O Eduardo está falando assim, professora, seria nesse contexto em que nós trabalharíamos a regra da mão direita? Sim, exatamente nesse contexto. E foi na aula passada em que nós falamos de corrente elétrica que a gente aplicaria essa regra da mão direita, em que o nosso dedão ele segue a corrente elétrica e aí, com relação aos outros dedos, ele indica para nós qual a orientação do campo elétrico ali descrito por aquela corrente elétrica, por aquele movimento produzido. Mas é isso mesmo, é aqui que a gente aplica a regra da mão direita, tá? Quem é a lei de Ohm, então? A lei de Ohm, a gente pode trabalhar com esse triângulo. Eu vou contar um negócio para vocês. Na faculdade, olha que absurdo, né? Na faculdade, a gente tem algumas
situações aí que a gente passa aí que acaba ficando gravada. Olha bem esse triângulo aí, tensão, resistência e corrente. Que acaba ficando gravada na cabeça da gente por situações que acontecem, né? E assim, nessa época de pandemia, a gente tem trabalhado mais em home office e os estudos também acabaram acontecendo mais em home office. Mas enfim, quando eu fiz faculdade, foi em 2008 que eu entrei na faculdade, exatamente em 2008. Esse negócio de tecnologia igual a gente tem hoje, não tinha, não. Você tá achando que fazia pesquisa, tinha computador à torta direita? A gente ia para a biblioteca estudar, esperar os artigos chegarem, olhar os livros, porque quem tinha acesso ao computador era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo alto, a internet também não era liberada assim, não. Os celulares não eram baratos que acessavam a internet, então não era tão simples de acessar a informação, não. E era diferente, né? Depois foi desenvolvendo, e aí quando eu terminei a faculdade, a gente já tinha mais facilidade de internet, os recursos, enfim. Mas quando eu entrei, não. E aí a gente entrou e as provas eram umas provas cabulosíssimas, assim. Quando eu fiz a disciplina eletromagnetismo, eu fiz eletromagnetismo 1 e 2. E o professor, ele gostava que a gente resolvia o exercício todo teórico e depois fizesse o desenvolvimento matemático. Porque aí a gente ia chegar na resposta teórica e aí o matemático só ia comprovar em números aquilo que a gente já chegou teoricamente. Isso era muito difícil. Tanto que as nossas provas tinham duração de 4 horas e eram 2 exercícios, sabe? Não era fácil. E a gente não podia usar nenhum formulário. Então, não podia usar as equações. E quando a gente começou, a gente chegou e na primeira prova que aborda todas essas situações, abordava aí de campo elétrico, potência, resistência, corrente elétrica, potencial elétrico, tinha um dos meus amigos que ele não conseguia gravar essa lei de Ohm e essa relação da lei de Ohm, porque ele veio de um ensino muito fraco, essa matemática para ele era difícil, e mudar a equação era difícil, lembrar da equação também era. Hoje ele é um grande profissional na área da física de eletromagnetismo, mas enfim, a gente começa com dificuldades, né? E a gente tem que melhorá-las, vencer as dificuldades para sempre buscar ser melhor do que a gente é. E ele conseguiu, muito legal isso. Mas, como não podia usar formulário e ele estava com medo de esquecer esse triângulo, ele não foi e tatuou o triângulo no corpo? Aqui. Vocês acreditam? E ele chegou com aquela tatuagem e o professor não pôde impedi-lo de usar a cola dele, que é a tatuagem. Na época ainda deu um rolo, porque o professor pediu para enrolar uma folha no braço para não olhar, mas ele tinha acabado de fazer a tatuagem e não podia. Então, ele conseguiu. Você acha que pode, gente? Eu precisava partilhar isso com vocês, porque essa descrição aí, essa situação, ela me marcou muito na faculdade, porque o aluno chega ao ponto no desespero, em vez de aprender o conteúdo, ele vai tentar burlar e utilizar as equações das melhores formas possíveis. Mas, enfim, é uma situação que aconteceu e eu gosto de partilhar as coisas com vocês aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim também, mas que aconteceu com relação a esse triângulo aqui, em que é descrito para nós a lei de Ohm. E analisar esse triângulo torna essa descrição mais fácil, porque a gente vê como que a tensão, a corrente e a resistência, elas estão relacionadas entre si, né? A gente falou aí na aula passada sobre essa lei de Ohm, que ela descreve para nós que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, e que os materiais que obedecem essa lei são chamados e conhecidos como materiais ômicos ou dispositivos ômicos, e os que não obedecem, eles são conhecidos como dispositivos não ômicos. Mas por que a gente usa esse nome Ohm e de onde vem essa lei? Como tudo na física, essas leis, esse cara foi muito esperto, Matheus, e olha, vou falar para você, foi uma das coisas que ele fez. Ao longo aí do nosso semestre eu vou contando mais coisas que ele fez, porque o menino, olha,
na arte da esperteza, o cara era bom. É bom, né? Mas vamos lá. Na física, a maioria, ou grande parte, ou quase todas, as relações que nós temos que envolve teoria e as unidades de medida, elas são em homenagem ao cientista que descobriu essa relação ou que entendeu fisicamente como que se dava essa relação. E isso não é diferente aqui para a corrente elétrica e para a descrição da lei de Ohm, que entende como varia a tensão e a corrente. Quem que foi esse cara? Foi o George Simon Ohm. Olha quando ele viveu nesse mundão. Ele viveu lá em 1987 até 1854, alemão. Ele era físico e ele determinou em 1826 as leis iniciais que relacionam tensão e corrente a um resistor. Esse trabalho, no início, ele foi rejeitado pelos críticos. Primeiro porque esse grande físico ele não tinha renome no meio acadêmico. Depois, porque eles não entendiam o que ele tinha feito e que, para a época, essa teoria não descrevia algumas situações, era uma coisa nova, e que, como ninguém ainda, eles tinham essa reluta com coisas novas, né? Se ninguém pensou, como que uma pessoa desconhecida consegue identificar isso, né? Então, foi rejeitado. Ele era de origem humilde, e aí ele começou a sua pesquisa no campo da eletricidade, que conseguiu chegar na descrição dessa lei. Ele, em 1849, ele só foi crescendo aí com as suas pesquisas, ele foi ganhando nome no mercado, foi ganhando credibilidade com relação ao desenvolvimento da sua ciência. Ele foi condecorado com uma medalha pela Royal Society of London em 1841. Em 1849, ele assumiu um cargo de professor titular na Universidade de Munique. E aí, ao longo de toda essa trajetória, foram se verificando, né? Ele foi ganhando credibilidade, foi intensificando essas descobertas com relação a essa relação inicial aí da tensão e da corrente, da lei de Ohm, e por conta de todo esse caminho que ele foi desenvolvendo em sua homenagem à unidade de resistência, recebeu o seu sobrenome de Ohm. Mas olha o caminho que o cara teve que fazer para que a sua ideia, a sua descoberta fosse aceita no meio acadêmico. E aí, devido a essa descrição da lei de Ohm e a descoberta de resistores, nós podemos hoje entender o que é um resistor. Eles são componentes eletroeletrônicos simples, fáceis de encontrar em qualquer loja e baratinhos, e possuem uma resistência nominal. Essa resistência nominal, ela é dada para a gente devido a essa breve historinha que eu contei para vocês, devido a esse grande cientista, cujo sobrenome é Ohm. E aí, as unidades, elas acabam seguindo ou sendo utilizadas ali no sistema internacional por letras gregas, né? E ela trabalhada ou ela é dada através dessa letra grega aí para nós, tá? Quando a gente descreve um resistor, uma resistência em um circuito, a gente trabalha de algumas formas, as mais comuns são essas duas aí, ó. Ou essa primeira, representando para nós que ali há uma resistência, ou esse quadradinho aqui representando para nós também algum tipo de resistência atuante ali. Ele é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo de corrente elétrica em um circuito. E aí a gente lembra ou a gente traz aquela relação de que se a minha resistência é alta, a minha corrente é menor. Se a minha corrente é menor, a minha resistência é alta, tá? Como eu falei que eles apresentam valores nominais, como que a gente pode calcular o valor de resistência num resistor? Aqui a gente tem a foto de alguns tipos de resistores e quando você compra um resistor, ele já vem descrito para você qual é o seu valor nominal. Mas e se por acaso você perde essa descrição
e aí você não sabe qual é o valor nominal dele. Nesses aqui, ó, eles são descritos para nós. Olha aqui, todos eles são, mas e esses aqui que tem essas listrinhas, como que a gente pode identificar qual é o seu valor nominal? Através do código de cores. No código de cores, você vai trabalhar com resistor, você vai pegar esse resistor que tem essas barrinhas aí, essas linhas, e aí você vai seguir uma tabela para saber ou para conhecer qual é o seu valor. Nós temos os resistores padrão, que eles possuem 4 faixas, uma extremidade tem mais faixas que a outra, e outros resistores de precisão que possuem 5 faixas, tá? A extremidade com mais faixas deve apontar para a esquerda na tabela. E aí, o que a gente usa, ou como a gente usa nessa tabela? Essa tabela, ela tem 3 faixas, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa. A quarta faixa é o fator multiplicador e a quinta faixa é a tolerância. Aí a gente vai olhar, primeira faixa, vou vir aqui na tabela, vejo qual é o seu valor. Vou construir com vocês esse de 3 cores, tá? Primeira faixa, qual é o seu valor? Verde, 5. Segunda faixa, qual é o seu valor? 6. A terceira faixa, nesses resistores padrão, eles indicam para a gente o fator multiplicativo, que é vezes 10 quilo-ohms. E a última faixa, ele mostra para a gente qual é a tolerância. E nessa faixa aí, a tolerância para nós, ela é da cor prateada, então ela é mais ou menos 10%. Então, esse valor, ele é 5, 6, 56 vezes 10 quilo-ohm. Ai, que letra medonha. E 56 vezes 10 dá quanto? 560 quilo-ohm, com a tolerância de 10%. É esse valor que vai estar escondido aqui, ó, tá? Olhando isso agora, faça você, veja qual é o valor nominal desse outro resistor aí que tem 5 faixas. Só que agora a gente vai ter a primeira faixa, a segunda, a terceira, o fator multiplicador e a tolerância. Faz aí o cálculo e me fala qual que é esse valor. Coloca aí no chat. Eu vou te dar aí uns 2, 3 minutinhos para você fazer, que é mais do que suficiente. Coloca aí, faz esse cálculo e me fala qual é o valor nominal desse segundo resistor. Eu vou ficar aqui quietinha para que você possa pensar e calcular o valor nominal. Eu quero com a faixa de tolerância também, tá? Se você tiver alguma dúvida, me pergunta. 2 minutinhos acho que é o suficiente para você fazer. Divide aí comigo no chat. Não esquece de dividir aí comigo no chat, hein? Certinho, Tamara, é exatamente isso. Mais alguém? Temos mais um minutinho aí. Isso, quem tá falando comigo aí, o anônimo, é exatamente isso. Só tá faltando a tolerância. Isso, Suiane, só tá faltando aí a tolerância. Victor, Victor, você tá falando aí para mim que ou tá certo, 237, mas não é quilo e a tolerância ela não é, ela tá muito alta. Dá uma olhadinha aí.
Vou mexer aqui com vocês, vou fazer aqui com vocês para facilitar aí a nossa compreensão, então, para a gente ir no pontinho a pontinho. Nesse caso aqui, ó, quando nós temos 4 faixas, então essa é a primeira faixa, essa é a segunda faixa, esse aqui é o fator multiplicador e esse aqui é a tolerância. Quando nós temos 5 faixas, essa é a primeira faixa, essa é a segunda, essa é a terceira, fator multiplicador e tolerância. Então, como a gente observa isso? Nesse caso, vou fazer de azulzinho para a gente não confundir. A primeira faixa é vermelha, 2. Vou colocar o valor aqui, ó, 2. A segunda faixa é laranja, 3. A terceira faixa é roxa, 7. A quarta faixa é o fator multiplicador. Se é preto, é vezes 1 ohm. Então, vezes 1 ohm. Quanto dá 237 vezes 1? 237 ohms. E qual é a tolerância? Marrom, mais ou menos 1%, tá? É essa análise aí que vocês vão fazer. Então, tem essa descrição do... Isso aí mesmo, gente. Perfeito vocês que estão falando aí comigo aqui no chat. Vocês vão ter esses dois tipos para análise do código de resistores, com resistor padrão de 4 faixas ou um resistor de precisão de 5 faixas. E aí, aplicando esse código de cores, você consegue encontrar qual é o seu valor nominal. Nesse primeiro caso, 560 quiloohms. Nesse segundo caso, 237 ohms, tá? Dependendo aí do tipo de resistor, você tem, ou se você não sabe qual é o seu valor nominal, você consegue aí identificar através da tabela de cores, se esse resistor levar em consideração a essas faixas de cores. Vamos ver um exercício? Calculando a resistência elétrica de um resistor? Bem simples. E eu quero que você faça também, porque o exercício é bem simplesinho. Ele fala o seguinte para nós, ó, só para a gente ir aquecendo o motor dessa análise. Em seu kit de eletrotécnica, há um resistor muito antigo cuja marcação de cores está apagada. E aí você não consegue identificar. Aí você decide identificar essa resistência elétrica utilizando um amperímetro, uma pilha AA de 1,5 volts e um fio de cobre com resistência desprezível quando comparado ao do resistor. E aí você vai e monta um circuito elétrico semelhante ao da figura. Ao ligar a pilha, que tem 1,5 volt, imediatamente identifica no visor do multímetro a corrente elétrica de 0,033 ampere. Qual é a resistência? Aí não esqueça da lei de Ohm, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Qual que é essa resistência aí? Cálculo e divide aí comigo no chat. Também é um cálculo bem simples, então você tem um rapidinho para que você faça. Ô, Victor, eu não sei se eu entendi a sua dúvida, mas, por exemplo, você tem lá um resistor que tá bom, tá funcionando bem, ele não tem nenhum problema, nem de contato, nem de nada, numa placa qualquer. E aí você precisa de um resistor exatamente igual aquele. Aí você vai, tira aquele resistor e coloca no outro lugar. Se ele apresenta o mesmo valor? Se for isso, sim. Se ele estiver em pleno funcionamento, com os contatos ok, sim, ele apresentará o mesmo valor. Se essa foi a pergunta, se eu entendi direito. Caso eu não entendi, joga a pergunta aí de novo, e tenta me mostrar qual é a parte que eu não entendi. Mas se é simplesmente isso, sim, você pode tirar, você pode reutilizar um resistor, sim. Quero saber qual é o valor da resistência aí. Bem simples, só para a gente aquecer nos motores, porque semana que vem a gente vai fazer uns exercícios um pouquinho mais difíceis. Qual é? Conta aí para mim.
Ô, Eduardo, por que que deu tão pouquinho assim o seu valor? É mais ou menos isso aí, mas não é isso também, mas deu bem baixinho, não é esse não. É João Carlos, 50 ohms, anônimo. O anônimo é o João Carlos? Tá muito alto, hein? Ah, entendi, Victor. Pode sim. A única coisa também é a relação da tecnologia, né? Não sei, eles vão, por mais que eles tenham a mesma carinha ou o mesmo jeito, dependendo do resistor que você vai comprando, ele vai vindo mais moderninho, como meu orientador de doutorado gostava de falar. Mas você pode sim, não tem problema nenhum. Isso, Nicolas. É esse valor mesmo. É aproximadamente isso aí. Perfeito. Simples, né, de fazer. Mas alguém quer partilhar a resposta para que a gente possa ver aí qual é a correta? É só simplesmente aplicar a equação, né? A gente tem a tensão fornecida pela pilha. E a gente também tem a corrente elétrica que foi dada pelo multímetro. Joilson, tem problema, vai conversando comigo. Tendo a tensão e a corrente, através da lei de Ohm, a gente consegue calcular a resistência. Só não esqueça do triângulo lá, por isso que o meu amigo, querido amigo, calculou ou tatuou o nosso triângulo no braço, né? Porque quando você tem aí tensão é igual a resistência vezes a corrente, eu quero saber a resistência, então reorganizando matematicamente a tensão dividido pela corrente. Então, nesse caso, 1,5 dividido por 0,033. E aí dá aproximadamente 45,5 ohms. Eu não estou entendendo por que teve uma galera aí que obteve 50 ohms. Acho que arredondou demais, hein? Deixa eu ver aqui o cálculo contrário. Não, tá certo. 45,5. Ah, vocês arredondaram para o número maior, sem, sem vírgula, né? Número sem ser decimal, número inteiro. Nesse caso aqui, como a gente tem números decimais, a gente precisa trabalhar aí também com a resposta em número decimal se a gente for trabalhar com algarismos significativos. Então, a resposta correta é aproximadamente 45,5. Se por acaso é, se por acaso o exercício peça para que você arredonde para um número inteiro, a resposta dá 45, se eu não me engano é 4545, não é? Uma dízima ali? 4545. Então, para eu arredondar para um número inteiro, é simplesmente 45, tá? Toma cuidado aí com as regrinhas de arredondamento. O Itamar está falando, ó, para esse triângulo também pode lembrar de uma frase. Vem que ri, dá certo também. Tem um outro também, que aí a gente usa, em vez de atenção como V, usa a energia que é U, mas eu não lembro agora também. Mas enfim, é por esse caminho aí mesmo. Bom, entendendo então essa descrição e utilização das grandezas para calcular resistência, a gente pode agora identificar como associar esses resistores num circuito, para que a gente possa calcular a resistência equivalente. Qual é o objetivo disso? Encontrar um circuito elétrico simples, que seja equivalente ao original, no sentido em que a resistência elétrica equivalente obtida, quando ligada à mesma fonte de tensão, seria atravessada pela mesma corrente elétrica do que um circuito original. Vão ter circuitos eletrônicos que vocês vão pegar que terão inúmeros resistores associados ou em série ou em paralelo, que olhando cada um daqueles em cada ponto, para calcular a resistência equivalente, torna-se difícil, ou a análise da corrente, enfim, da tensão. Mas, através desse conceito, você pode juntar todos os resistores que compõem um circuito em um só, de duas formas. Se esses resistores estiverem associados em séries,
a resistência equivalente é calculada de uma forma. Se eles estiverem associados em paralelo, ela é calculada de outra forma. Porque aí você não tem mais que levar em consideração todos esses resistores, mas sim um único resistor com o valor da resistência equivalente, tá? Na associação em série, diversos resistores são ligados no mesmo fio e há diferença de potencial aplicada nos extremos. Já a associação em paralelo, de um ponto único partem vários fios, com um resistor em cada um desses fios, e convergem depois para um outro ponto. E essa DDP, a diferença de potencial, é aplicada nos pontos de convergência. Quando a associação é em série, olhando num circuito, nós teremos um resistor logo após o outro. Nesse caso aqui, nós temos dois resistores. Nessa situação, as duas resistências, os dois resistores, estão caminhando na diferença de potencial fornecida pela fonte. Aqui um ponto da DDP, aqui o outro ponto da DDP. Elas dividem essa tensão que é aplicada entre si, naturalmente, de alguma maneira, e ambas devem compor a resistência equivalente maior do que a resistência de cada uma delas. Não necessariamente divide em dois, vai depender da situação aí a qual é descrita para nós. Como que eu posso calcular essa resistência equivalente? Para associação em série, a resistência equivalente é simplesmente a soma das duas resistências. E se eu tiver um circuito com mais de dois resistores em série, para um caso total, em que eu tenha N resistores ou N resistências elétricas, a resistência equivalente é a somatória de todas elas. Se eu tiver duas, eu somo as duas. Se eu tiver 5, eu somo as 5. Se eu tiver 20, eu somo as 20, e assim sucessivamente. Agora, para associação em paralelo, olha o que ele estava falando para a gente. Vem aqui um fio. Nesse ponto, eu tenho uma bifurcação. E aí, essa tensão ela é dividida, a corrente ela é dividida. E depois, nesse ponto, é junto de novo até chegar aqui no nosso polo. Como que eu calculo a resistência equivalente? Nesse caso da associação em série, eu posso transformar esse nosso circuito aqui apenas com uma resistência equivalente. Esse eu vou chamar de resistência equivalente, com a corrente aqui indicada para nós. A mesma coisa no paralelo, em que eu tenho o circuito aqui para nós, tenho a fonte, sou péssima de desenho aqui no computador, mas enfim. E aí eu terei aqui apenas uma resistência, e essa resistência para nós será a resistência equivalente, com a corrente descrita no mesmo sentido. Quando, nesse caso, não há compartilhamento do mesmo fio, em determinado momento há uma bifurcação, onde sai mais fios, onde eu mostrei ali para vocês. Um fato interessante é que os dois fios, nesse caso, eles estão submetidos à mesma tensão, em que ambos estão ligados diretamente à fonte. E se eu tivesse mais resistores aqui, em paralelo, cada um deles estariam submetidos à mesma tensão. E a resistência elétrica equivalente é igual a os inversos das resistências. Então, nesse caso de duas resistências, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Aplicando o mínimo múltiplo comum para fazer a soma dessas resistências, dessas frações, eu tenho que, para esse caso de duas resistências associadas em paralelos, o valor da resistência 1 mais a 2 dividido pela multiplicação entre elas. Nesse caso, para uma situação qualquer, a resistência equivalente é igual à somatória de 1 sobre todas as resistências que estão atuantes no meu circuito. Vejamos aí um exemplo. Tenho dois resistores elétricos, cuja resistência 1 é de 8 ohms e a resistência 2 de 2 ohms, e eles são associados em paralelos, submetidos a uma força eletromotriz de 0,2 volts, e a gente já entendeu que essa força eletromotriz é a DDP. Qual é a corrente elétrica que atravessa o circuito? Primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a resistência equivalente. Se um é 8 e outro é 2, então a resistência equivalente é 1 sobre 8 mais 1 sobre 2. Eu preciso somar essas duas frações. Aplicando o mínimo múltiplo comum entre elas, a soma dessas frações dá 8 sobre 5.
8 dividido por 5, 1,6. É como se eu pudesse reescrever esse circuito apenas com uma única resistência, para um circuito simples agora, cujo seu valor de resistência equivalente é 1,6. E a partir disso eu aplico a lei de Ohm, em que eu posso calcular qual é a nossa corrente. Aqui, se ele está dando a força eletromotriz, ele trabalhou para a gente como U, levando em consideração a energia, mas é a tensão atuante, que é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho esse valor da força eletromotriz, da resistência que eu calculei, consigo aplicar ou identificar aí qual é a corrente que passa por esse circuito. Agora, eu vou deixar aí para vocês uma tarefinha, que é o cálculo da resistência equivalente. E ele fala: encontre a resistência equivalente do circuito elétrico indicado na figura, sabendo que R1 é igual a 1, R2 igual a 2 e R3 aqui, ó, igual a 3 ohms. Tá? Ele está querendo saber a resistência equivalente. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa que você precisa é calcular a resistência em paralelo e depois calcular a resistência em série. Eu vou passar aqui para vocês qual é a resposta, dar um spoiler aqui para vocês, para que depois vocês possam calcular e verificar os dados aí. Então, tira aí um print e tá aí qual é essa resistência equivalente total, que é de 3,67 ohms. E depois, lá no seu livro texto da disciplina, tem uma situação problema que chama análise de um circuito elétrico. Bem legal essa situação problema, em que vocês conseguem aplicar muito bem essa descrição da análise do circuito em série em paralelo. Ele traz aí para vocês um circuito com 4 resistores, em que 3 deles estão em paralelo e um em série com esse conjunto todo, e ele pede para que você calcule depois qual que é a resistência equivalente, qual é a força eletromotriz, e tem algumas associações aí que a gente precisa identificar e trabalhar, levando em consideração essa situação problema, tá? Bom, quando a gente, então, entende essa associação e o cálculo da resistência equivalente, a gente começa a identificar as partes que compõem um circuito. Faça aí o que ficou de tarefa para você, faça também a situação problema e não esqueça de levar em consideração os cálculos necessários, tá? Se ficou com alguma dúvida, coloca aí no chat na semana que vem, na próxima aula, e aí a gente vai resolvendo esses problemas, porque na próxima aula a gente vai olhar tudo isso agora para calcular as malhas que compõem os circuitos, identificar as situações mais complexas dos circuitos. E isso é importante para que a gente possa identificar, então, cada componente de um circuito elétrico. E, gente, acabou a nossa aula, a gente vai ficando por aqui. São esses os assuntos que eu queria abordar com vocês hoje. Tem tarefa para fazer? Faça. Se tiver dúvida, anota. Na próxima aula a gente começa falando da sua dúvida, tá bem? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por você sempre estar aqui comigo, motivando aí a gente continuar falando sobre esses assuntos. Um ótimo final de semana, bom descanso, boa semana que vem chegando por aí. Eu te vejo na próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.